Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Esta semana estaremos falando sobre usando a inteligência artificial. Mas antes de entrar no assunto, eu quero orar, pedindo a direção do Senhor para esse momento tão precioso de ministração da palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu me concedes a oportunidade de pregar a Tua palavra para o Teu povo, para os Teus filhos. Eu quero dizer, Senhor, que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer. Porém, quando o Espírito Santo nos usa, somos capazes de atingir os corações, edificar as pessoas, informar as pessoas, para que elas sejam transformadas pelo poder da palavra rema do Senhor Deus. Também, Senhor, conceda para aqueles que nos assistem espírito de revelação, espírito de sabedoria no pleno entendimento da Tua palavra, para que possamos, Senhor, receber essa palavra no Espírito e sermos edificados. E a Ti, Papai, desde já, damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, fala-se muito atualmente, em todos os lugares, sobre inteligência emocional. E nós precisamos, como cristão, saber dessas coisas para não ficarmos alheios àquilo que está rolando na nossa sociedade no momento que estamos vivendo. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social, presente na psicologia e criada pelo psicólogo estadunidense Daniel Goleman. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Veja, uma das grandes vantagens das pessoas com inteligência emocional é a capacidade de se automotivar e seguir em frente, mesmo diante das frustrações e desilusões. Amados, nós estamos bombardeados a cada momento com notícias ruins, com situações constrangedoras, e muitas das vezes nós nos abatemos e ficamos desanimados, paralisamos. Então aqui entra um aspecto positivo da inteligência emocional. É quando somos capazes de nos automotivar e seguir em frente, mesmo diante de frustrações e desilusões. Amado, nós temos um fator que o mundo não tem, que é a presença do Espírito Santo. Ele é o nosso instrutor de justiça. Ele, melhor do que ninguém, pode, nas nossas dificuldades, nos trazer alento, nos trazer retorno à realidade e nos trazer a motivação necessária para vivermos uma vida digna do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entre as características da inteligência emocional está a capacidade de controlar impulsos, canalizar emoções para situações adequadas, praticar a gratidão e motivar as pessoas, além de outras qualidades que possam ajudar a encorajar outros indivíduos. Ou seja, a inteligência emocional é uma ferramenta que eu e você hoje não podemos abrir mão para superarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas e as nossas tribulações. Veja, o controle das emoções e sentimentos, com o intuito de conseguir atingir algum objetivo, atualmente pode ser considerado como um dos principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional. Nós não podemos, amado, nos omitir. Nós não podemos ficar alheio ao que está acontecendo. É preciso buscar em Deus as soluções necessárias para superarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas tribulações. Por exemplo, uma pessoa que consegue se concentrar no trabalho e finalizar todas as suas tarefas e obrigações, mesmo se sentindo triste, ansiosa ou aborrecida. Esse é um exemplo de pessoas que têm uma inteligência emocional equilibrada. Ela pode finalizar suas tarefas
e as suas obrigações, mesmo estando triste, ansioso ou aborrecido. Nós não podemos desistir de tudo, porque as coisas não estão correndo muito bem, porque as coisas estão interferindo em todos os momentos na nossa vida. A inteligência emocional, para grande parte dos estudiosos do comportamento humano, pode ser considerada mais importante do que a inteligência mental, conhecida como QI, para alcançar a satisfação em termos gerais. Então, esse tema de inteligência emocional é recente. Antigamente não se falava sobre isso, mas hoje é o tema da moda. E como tal, eu e você não podemos ficar de fora, precisamos nos atualizar, precisamos estudar, conhecer esses princípios e usá-los em nosso favor, porque essas coisas vêm para nos facilitar a vida e não para atrapalhar. Você sabe o que é PNL? Jesus Cristo de Nazaré, o teu Senhor e o meu Senhor, é o criador da PNL. Ele criou todas as coisas, para começar. Veja, Colossenses 1, 15 a 17 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, podemos afirmar com segurança que Jesus é o criador da PNL, Programação Neurolinguística. Agora, houve dois homens americanos que trouxeram a luz a esse tema, e nós vamos ver aqui o nome deles. Há cerca de 48 anos atrás, na década de 70, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, dois pesquisadores americanos foram os primeiros responsáveis pelo desenvolvimento da PNL, que são John Grinder e Richard Bandler. Se você analisar, o nome de euro se refere ao cérebro e linguístico se refere à linguagem e programação. É a instalação de um plano ou procedimento. Então, PNL é um estudo de como a linguagem, tanto verbal como não verbal, afeta o nosso sistema. Esses dois pesquisadores se juntaram para desenvolver esse conceito que aqui no Brasil é novo, mas imagine vocês que há 48 anos atrás ele já foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos usa muito esse sistema na sua linguagem empresarial, coloquial, de toda forma. Veja, nossa capacidade de fazer qualquer coisa na vida está baseada na nossa capacidade de dirigir nosso próprio sistema nervoso. O Grindler é linguista, um dos mais proeminentes do mundo. Bandler é matemático e gestalt terapeuta e perito em computadores. Os dois decidiram juntar os seus talentos em uma única tarefa: sair copiando as pessoas que fossem os seus melhores, respectivamente, nos seus ramos. Mais uma vez, ter o conhecimento não é o suficiente. A ação é o que produz o resultado. Para mim, modelagem é o caminho para a excelência. Se você quiser alcançar sucesso, tudo o que precisa fazer é encontrar um meio de copiar aqueles que já são sucesso. Bandler e Grinder descobriram que existem 3 ingredientes fundamentais que devem ser duplicados, a fim de produzir qualquer forma de excelência humana. Eles são, em realidade, 3 formas de ações mentais, físicas, que correspondem mais diretamente às qualidades resultantes que produzimos. A primeira representa o sistema de crença da pessoa. O segundo deve ser a sintaxe mental da pessoa. E a terceira é a parte fisiologia.
Eu escolhi Jesus como o meu melhor modelo. Agora vamos ver, amados, que nós temos que ter capacidade de avaliar os fatos e tomarmos posições equilibradas. Tem muita gente que hoje, porque a PNL está na moda, entra nisso de cabeça sem avaliar as consequências, as realidades e as coisas que estão ocorrendo. Outros param para estudar, para ver se realmente tem fundamento. E eu quero te dizer que eu avaliei esses 3 princípios que são mencionados aqui e cheguei à conclusão que eles são totalmente bíblicos. Você pode, e eles fazem isso, sem usar a teologia bíblica, fazem com os modelos seculares. Né? Tá muito na moda esse negócio de coach e tudo mais. Porém, eu, como sou um cristão, pastor, zeloso, bereano, que amo as Escrituras, procurei ver como usar as Escrituras em meu favor, utilizando esses paradigmas aqui da PNL. Então, veja bem, ele fala que o sistema é baseado em 3 situações. Primeiro, o sistema de crença. Ora, você é aquilo que você crê. No mundo secular, eles estão aí buscando positivismo para viver uma vida mais otimista. Nada contra. Porém, a minha base de fé não está em valores humanos, está nos valores bíblicos. E aí eu te garanto que quando nós usarmos a Bíblia como a nossa base de fé e prática, o sucesso está garantido. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, o sucesso de você prosperar é a Bíblia. Lá em Josué 1:8, diz assim: não se aparte do livro desta lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, para me usar a PNL a meu favor, eu vou usar os princípios da Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, para que eu possa aplicar os conceitos na minha vida. Então, aqui não há lugar para mentira, aqui não há lugar para meias verdades, aqui não há lugar para conceitos humanos, não. Nós vamos caminhar fundamentado na palavra de Deus. Olha o que nos diz, amados, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Querido, que palavras maravilhosas o Senhor nos ensina a viver no dia a dia. A Bíblia não, isso aí não é Bíblia. Mas há um conceito popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. E com certeza é. Porque quem não tem o que fazer, procura. Agora, quando eu e você nos consolidamos, nos firmamos, nos apegamos nessas palavras, não há como as coisas darem errada. Olha só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, nós não podemos, amado, enveredar no caminho das falsidades, das mentiras. Tudo que é respeitável, não podemos andar num outro caminho. Tudo que é justo, nós não podemos ser injustos no nosso dia a dia, porque nós não podemos prejudicar o nosso semelhante. Temos que ser justo como Jesus é justo. Tudo que é puro, mas a pureza é uma coisa tão extraordinária. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, meus amados, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, com os princípios de vida, para que possamos aplicá-los em toda a nossa trajetória, seja espiritual, seja material, seja profissional. Esses são os termos da crença que eu e você vamos aplicar para usar a programação neurolinguística a nosso favor. Agora, olha o que Paulo diz aqui. O que também aprendeste na palavra e recebeste do próprio apóstolo e vistes em mim, no apóstolo, e que ouvistes de muitas testemunhas, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, amados, a importância da palavra não é conhecer a palavra apenas. Eu preciso praticar no meu dia a dia. A Bíblia diz, se nós não estivermos praticando a palavra no nosso dia a dia, nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo falho na nossa metodologia. Então eu preciso praticar a palavra para que eu me torne realmente um cidadão autêntico do reino de Deus. E uma palavra interessante também, diz respeito a Romanos 12:2, que diz assim: e não conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre tenho falado aqui que no decorrer da nossa existência, nós trouxemos uma cultura do mundo, da família, da igreja, da televisão, de muitos lugares que você está inserido. Então, nós não podemos hoje, como filhos de Deus, utilizar esses conceitos ultrapassados. Então nós temos que transformar a nossa mente, renovando-a pela palavra de Deus. Então a palavra atual substitui aquela palavra antiga, que era perniciosa, era maligna, era complicada. Então, esse processo de renovação da mente, amados, você tem que fazer todo dia, né? Não adianta você orar e dizer, Senhor, renova minha mente. Não, Deus não vai fazer isso. Mas você precisa ler a palavra, participar dos cultos, das reuniões de oração, das vigílias, das células, porque é no ouvir a palavra de Deus que você se transforma, que você realmente se capacita para as grandes obras que Deus tem para você e para mim. Então, esse primeiro princípio aqui da crença, para mim está muito claro e eu creio que para você também. Vamos utilizar a Bíblia como a base de palavra naquilo que cremos. Você é aquilo que você crê. Então, tem muita gente acreditando aí em história de carochinha, em fábulas engenhosamente preparadas, em muitas bobagens que o mundo está oferecendo. Ei, sai dessa. Procura centrar na renovação da sua mente pela palavra de Deus e procure aplicar na crença os princípios que você tem ouvido e aprendido na palavra. Agora, então você pode ver que a questão da crença está totalmente inserida na palavra. Você não tem erro de praticá-la. Agora, eles não usam a palavra de Deus como base. Eles usam outras coisas que eles acham interessante e que eu não concordo. Vamos ao segundo princípio, que é o sistema da fisiologia. Pastor, o que significa isso? Eu vou te explicar. Eles afirmam que o nosso sucesso está baseado no nosso estado de espírito. Veja, se estamos animados, confiantes e seguros do que estamos fazendo, poderemos levar os nossos ouvintes a uma melhor compreensão do nosso ensino, enquanto que, se estivermos abatidos, desanimados, tristes, teremos resultado catastrófico. Veja, por que muita gente faz sucesso em programa de auditório na televisão? Porque eles são dinâmicos, são alegres, eles estão sempre para cima, eles estão sempre impulsionando as pessoas para novidade.
Você vê os professores de cursinho pré-vestibular. Eles são verdadeiros artistas, eles estão sempre inventando, eles estão sempre criando coisas novas, eles estão sempre motivando a sua plateia, chamando a atenção. Então, na igreja, você vai fazer uma pregação, e se você entra lá, totalmente cabisbaixo, desanimado, triste, lamentando, querido, essa ministração não vai rolar. Então você precisa orar, buscar em Deus inspiração, encher-se do Espírito Santo, encher-se de Deus. A palavra entusiasmo significa Deus dentro. Então você não pode ir para uma ministração da palavra, para um culto, e estar lá na frente do povo, cabisbaixo, desanimado, triste. O povo vai perceber, querido, aquilo que você é fala muito mais alto do que o que você diz. Então, para você ter uma mensagem de acordo com a sua qualificação, você tem que estar no gás, cheio da unção, do poder de Deus, para que essa palavra surta efeito naqueles que te ouvem. Então, o pregador, que é a minha área, precisa estar acima de tudo, cheio do Espírito Santo, animado, ligado na eletricidade, 220 por hora, para que as pessoas que te ouçam, primeiro, não durma no culto. Segundo, ouça o que você está falando, capte. Você precisa chamar atenção para captar a atenção das pessoas. Veja, a grande missão do diabo, irmãos, preste bem atenção nisso, que é muito sério, é nos colocar para baixo, destruir a nossa autoestima, nossa autoimagem, nossa autoconfiança, para nos tirar do centro da proposta de Deus. Então, se você se deixar levar pelas mentiras do diabo, por situações do nosso cotidiano, e não der a volta por cima, meu filho, aí você está derrotado. Então, o pessoal da PNL usa esse padrão, esse esquema aqui, essa passagem, de maneira muito dinâmica, muito maravilhosa. Uma vez eu fui a São Paulo assistir uma ministração do Tony Robbins, que é um dos papas da PNL americana. Realmente o cara é dinâmico, o cara corre no público para lá e para cá, ele conta história, ele dá exemplo, ele não te deixa dormir. Então, na nossa vida pessoal, é a mesma coisa. Você que é um líder de multidão, também precisa ser ligado eletricamente no seu padrão de comportamento. Não dá para você ser muito devagar, muito sonolento, muito cansativo, ninguém vai te escutar, você não vai alcançar a tua mensagem. Então, nesse aspecto, a PNL também encontra respaldo na Bíblia para nos ensinar a fazer as coisas. Olha só, sede sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5, 8 e 10. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, lutas na vida do ser humano, queridos, é normal. E o diabo, a Bíblia está dizendo aqui, que ele anda ao derredor. A boa notícia é que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Ou seja, entre você e o diabo está o anjo de Deus, para te guardar, para te proteger, para não deixar que o diabo venha fazer gato-sapato na sua vida. Agora, para que você continue contando com a ajuda do anjo do Senhor, você tem que andar em santidade, você tem que estar firme na fé, você tem que viver os princípios do Evangelho. Não pode, pura e simplesmente, ficar por aí de qualquer maneira, porque aí, quando você peca, o anjo cruza os braços e não pode te defender, porque Deus não permite. Então, Deus quer que eu e você andemos em santidade. Agora,
além de mim e você, todo mundo está passando por luta, querido. Não é só eu e você, não. E aí o diabo vai dizer, não, você está passando por luta, você pecou. Muitas vezes é isso mesmo. Mas muitas vezes também você não fez nada. Apenas é uma enganação, é uma mentira do capeta para tentar induzir você ao erro. Então, fica tranquilo que Deus está de olho e Ele mesmo, o próprio Deus, vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor planejou para todos aqueles que o amam. Então veja, todos somos tentados. A diferença é que uns são aprovados. Glória a Deus. Infelizmente, outros são reprovados. Verifique a sua vida, o que você está passando, em que pé você está, para que você não precise incorrer nessa situação. 1 Coríntios 15, 55, 57, 58 diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, nós temos a garantia de que podemos lutar o bom combate da fé, porque a vitória é garantidíssima pelo próprio Senhor Cristo Jesus. Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, se você é uma pessoa que só pensa negativamente, você não vai levar a sua plateia para lugar nenhum. Então você tem que ser otimista, meu amado. E entrando aqui para a parte final, diz assim, quanto ao sistema de modelagem, ele diz que nós precisamos copiar ou modelar os grandes líderes de sucesso, como Henry Ford, Steve Jobs, Bill Gates, etc. Mas a Bíblia diz que nós já temos o nosso modelo de vida. Romanos 8, 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meu grande objetivo de vida, meu querido e minha querida, é ser igual a Jesus. Aliás, eu e você já fomos predestinados para alcançar este patamar. Só depende de você querer tomar posse e seguir em frente. Agora, se você, eu sou fraco, eu sou humano, eu sou carnal, não vou conseguir, aí você não vai mesmo. Isso aqui é para quem é vencedor. Isso aqui é para quem está totalmente empolgado, quem está estimulado, quem está cheio de Deus. Aí vai conseguir esse objetivo. 1 Coríntios 11, 1 diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Filipenses 3,17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e assim mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, a questão da modelagem é bíblica. Nós somos indicados, nós somos instruídos a buscar nosso modelo, que é Cristo Jesus, sermos filhos de Deus, sede meus imitadores, está aqui, cheio desses versículos. Então, você pode ver aqui que a parte de modelagem também é totalmente bíblica, desde que você use os heróis bíblicos como modelo e não os heróis humanos que nós conhecemos, que são falhos e são pecadores. Como você pode ver, os 3 princípios da PNL têm tudo a ver com a Bíblia, embora os autores não usem a Bíblia nesse sentido como base. Mas eu, como pastor, vou usar a PNL com os princípios bíblicos para me abençoar muitas pessoas. Ó Deus, obrigado por esse tema tão fascinante, naquilo que eu não fui capaz, Senhor, de transmitir, que o Espírito Santo possa completar a obra. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes, que eles possam ser instruídos, orientados, renovados no poder do Espírito Santo.
Abençoa, Pai, cada um dos que nos assistem. E a Ti, Senhor, te dou toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.